melhor o Bolsonaro começar a se preparar, porque o pior para ele e o melhor para nós vai começar agora. Porque os bolsonaristas envolvidos nos atos antidemocráticos estão em pânico, porque o Alexandre de Moraes colocou uma sentença de 17 anos de prisão para os envolvidos no 8 de janeiro. E a gente sabe que tem empresário, financiadores e também políticos envolvidos nisso. E todos eles poderão cair. E Bolsonaro agora não tem mais a proteção do Augusto Aras, porque Aras saiu. O novo PGR que deve denunciar Bolsonaro vai entrar agora, facilitando a aproximação dessas pessoas que estão com medo com o Ministério Público. Cid delatou e vai ter uma redução de pena. Por que essas outras pessoas irão assumir uma pena de 17 anos? Não vão. Por isso que o Bolsonaro tá apavorado. Você concorda comigo que esse é o motivo do apavoro do Bolsonaro? O pior para ele está por vir? Coloque aqui nos comentários, deixe o seu like porque eu sei que você gosta dessa situação e se inscreva no canal. Essa informação do medo, do pânico bolsonarista foi trazida pelo Josias de Souza, é uma percepção dele, mas eu concordo muito pelo seguinte: o Alexandre de Moraes, ele proferiu a sentença dele para o primeiro réu condenado pelos atos antidemocráticos, 17 anos de prisão. Porque a Polícia Federal, ela tem uma lista de delitos que foram cometidos pelas pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes e destruíram os prédios públicos. E essa lista de delitos mostra 17 anos de prisão pela régua do Moraes. Então todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma com os atos antidemocráticos, agora eles já possuem um parâmetro. Antes nós não tínhamos isso, agora nós temos 17 anos de cana. Então se a pessoa fez uma postagem, se a pessoa deu um dinheirinho para financiar uma caravana, se foi um político que fez alguma live, alguma transmissão depois, alguma postagem ou qualquer tipo de participação, a pessoa vai ficar aqui. Porque a qualquer momento pode vir uma intimação, pode vir um agente da Polícia Federal, perde completamente o sono, a tranquilidade na vida. E a gente sabe também que outras pessoas vão ser condenadas e não somente aqueles que invadiram a Praça dos Três Poderes. Aquilo lá era peixe pequeno. O Alexandre de Moraes foi muito claro na sentença. Eles não serão os únicos condenados. Ele não está falando dos primeiros réus. Ele está falando das pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes, que invadiram os prédios públicos. Todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma com o 8 de janeiro vão ser punidos como financiadores e também políticos, porque nós temos senadores e deputados investigados. O André Fernandes, que foi aquele que requeriu a abertura da CPI dos atos antidemocráticos, é um investigado, pode ser preso. Os filhos do Bolsonaro também, o próprio Bolsonaro pode ser preso. É uma grande quantidade de pessoas que está apavorada porque as investigações estão avançando. Aqueles que foram delatados pelo Mauro Cid vão ter que prestar depoimento. E a delação do Mauro Cid tem a ver com os atos antidemocráticos. O Cid delatou, apesar do Bolsonaro não acreditar que o Cid fez a delação, o Cid fez. O Cid falou que o Felipe Martins entregou uma minuta prevendo uma intervenção militar, não sabemos onde, se é na República toda ou se é somente no TSE, para o Bolsonaro. O Bolsonaro levou essa minuta para ser discutida com os militares em várias reuniões. O Cid delatou uma reunião, mas nós ficamos sabendo que múltiplas reuniões foram feitas com esse sentido. O ex-comandante do Exército, o Ferreira Gomes é o Freire Gomes. Ferreira Gomes é o Ciro Gomes. O Freire Gomes falou, ó, nós tivemos aí umas 10 reuniões do tipo. E outros generais da ativa confirmaram. Então todos aqueles que foram citados pelo Mauro Cid na delação vão ter que prestar depoimento, inclusive o próprio Bolsonaro. Felipe Martins, o Almir Garnier, todos eles vão prestar depoimento à Polícia Federal para confirmar ou não as informações que foram apresentadas pelo Mauro Cid, porque a delação do Cid precisa ser confirmada. E aí, pessoal, olha só, há um tanto medo dessa situação que as pessoas já começaram a querer pular fora e falar que não tem nada a ver com a delação do Mauro Cid, e com essa reunião em específico. Por exemplo, o Walter Braga Neto. O Braga Neto, que já tem inúmeros problemas com as investigações contra ele, que não envolvem Bolsonaro, mas envolve aquela intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. O Braga Neto está sendo suspeito de algumas ilicitudes ali, né? E ele falou em conversa com a Bela Megali
que ele não participou dessa reunião e nem participava desse tipo de reunião. Ou seja, o cara tirou o corpo fora completamente. Ele falou o seguinte: não, como eu era um militar da reserva, eu não participava, né, para evitar constrangimentos, porque eram só pessoas da ativa. O que ele quis dizer? Eu não participei dessa e não participei de nenhuma. Então não venham querer me investigar por atos golpistas, porque o Walter Braga Neto vai ser citado, se já não foi, pelo Mauro Cid em suas delações. Então há esse medo por parte do Braga Neto. O Augusto Heleno também falou que ele não participava, né? Quando foi indagado na CPI do 8 de janeiro, ele falou: não, nem sei, ficou em silêncio. Não sei, não lembro, tal. Porque tá todo mundo com medo. Porque Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Pazuello, Luiz Eduardo Ramos foram citados pelo Mauro Cid, assim como outros militares da reserva, que tentavam cooptar os militares da ativa para uma intervenção militar, possivelmente no TSE. E graças a essa delação, o Mauro Cid poderá ter uma redução de pena, o que é muito sedutor para os outros envolvidos, claro. O Mauro Cid não vai ter o perdão total da sua pena. Existe essa possibilidade com a delação premiada. A delação premiada ela precisa fazer com que as investigações avancem. Se as investigações avançarem, o delator ele pode acabar tendo uma redução da pena até a pena, o perdão total da pena. No caso do Mauro Cid, o perdão total é muito difícil de acontecer, porque ele está envolvido em vários outros inquéritos. Mas uma redução de pena ela é muito provável que ocorra. Quem vai definir o benefício da redução da pena é justamente o Alexandre de Moraes. Só que isso, pessoal, claro, inspira outras pessoas a fazerem o mesmo que o Mauro Cid está fazendo, fazer uma delação. E quando que nós vamos ter maiores detalhes sobre isso? Quando Lula escolher o novo PGR. Augusto Aras saiu, o mandato dele acabou no dia 26 de setembro, um novo PGR vai ser escolhido pelo Lula e há a expectativa que esse novo PGR, sem a subserviência, sem a proteção que Aras dava a Bolsonaro, possa promover uma aproximação das defesas dos acusados ou dos envolvidos em inquéritos dos atos antidemocráticos ou envolvendo Bolsonaro com o Ministério Público Federal. Porque Aras se posicionou contrário à delação do Mauro Cid publicamente. Ele nem foi questionado ou indagado ou estimulado, né, a falar qualquer coisa publicamente, mas ele foi lá e falou. Então é o seguinte, olha, vamos esperar. A defesa do Mauro Cid quer se reaproximar do Ministério Público, mas depois que surgir o novo PGR. E as outras defesas também vão fazer o mesmo. Possivelmente, porque o timing não é agora de se reaproximar ou de se aproximar do Ministério Público, né, da PGR. Por isso que há uma tensão grande no PL com a troca do PGR ou com a escolha do novo Procurador-Geral da República. Nós sabemos que existem dois nomes que são favoritos, o Antônio Carlos Bigonha e o Paulo Gonet. Independentemente do escolhido, há um consenso no PL que o Bolsonaro vai ser denunciado. Lula ainda não decidiu, está passando por um procedimento cirúrgico, por um processo de recuperação, vai ficar um bom tempo afastado das suas atividades no Palácio do Planalto. A expectativa é que Lula escolha um novo PGR assim que ele estiver plenamente recuperado. Mas esses dois nomes também não estão agradando muito Lula. Pode ser que nós tenhamos surpresas em breve e surpresas bem desagradáveis para Bolsonaro e para os bolsonaristas.